Cumprimentos, amados, que é o Pai do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa nona lição, da nossa faixa etária de jovens, onde continuamos, o nosso estudo sobre a busca da santificação, com o intuito de vermos o Senhor e de também sermos usados por Ele enquanto estivermos nesta vida terrena. Nosso tema principal da lição é separados para Deus. E a lição de hoje vai falar sobre a santidade. A santidade que é a marca do crente. Então, a lição número 9 traz esse título aqui. A santidade é a marca do crente. Nós temos um texto principal que está em 1 Pedro 2, verso 9, que nos fala da seguinte forma: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos elegeu em seu Filho Jesus Cristo. Deus nos torna uma nação santa com capacidade de exercermos um sacerdócio verdadeiro e também com a finalidade de anunciarmos as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a sua luz. Então, nosso chamado envolve também um compromisso de responsabilidades com Deus. Não é somente para recebermos, os bens, as bênçãos e a salvação eterna que Deus tem para nós. Mas Deus chama o homem, tira ele do lamaçal do pecado para que também este homem possa glorificá-lo. Então, dentro desse contexto, há uma importância muito grande, quando falamos sobre a questão da santificação. Nosso resumo diz que a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Nós temos um texto base aqui em Êxodo 19, versos 5 e 6, que é a lição, o texto a ser lido, aliás, em sala de aula. Temos também Romanos 12 e temos 1 Pedro 2, verso 9. O texto de Êxodo vai falar sobre de quando o povo de Deus é orientado pelo Senhor a ouvir a sua voz diligentemente e guardar o seu conserto. Aí o Senhor diz: Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui está o contexto, a santidade no contexto do Antigo Testamento. Quando Deus chama a nação de Israel, e o objetivo de Deus não era somente que houvesse uma nação que lhe estivesse bem disposto de servir o Senhor, mas que esta nação fosse capaz de influenciar as terras em volta, os povos em seu entorno, para conhecerem o único Deus vivo e verdadeiro. Isso mostra já nos traz aí um prenúncio do que seria a responsabilidade dos cristãos no Novo Testamento. O Senhor diz com clareza que a obra de Deus em nossas vidas, ou o propósito de Deus, não é nos retirar do mundo, mas é possível andar em santidade no mundo para sermos luz aqui nesse mundo, luz do mundo e também sal da terra. Então, Paulo está escrevendo aos Romanos e dizendo o seguinte, Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto verdadeiro. E não vos conformeis com este mundo, quer dizer, não andeis de acordo com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Pedro 2,9, que é o texto que a gente leu aqui no texto principal, onde os cristãos são chamados de geração eleita, sacerdócio real e nação santa. E é justamente aqui que mostra a finalidade desse chamamento,
Deus nos chamou para sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para anunciarmos as virtudes dele a outros povos. Então, o texto seguinte vai dizer no versículo 10: Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, a santidade não é uma questão de uma religião querer se sobrepor sobre outra, de um povo querer se sobrepor sobre outro. Não, é o chamado de Deus. Deus nos chama para isso. Só que é necessário deixar claro que esse chamado de Deus, o desejo do coração do Pai, é que todas as pessoas possam participar dele. Não é que Deus me chamou você para uma vida santa com o intuito de excluir os outros. Não, pelo contrário, Ele nos chamou a mim, chamou a você, para que outras pessoas sejam alcançadas, através da anunciação das virtudes de Deus e daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A nossa introdução diz que a santidade é exigida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio de sacrifícios de animais, aqueles sacrifícios que eram necessários para a reconciliação do povo, quando eles pecavam, enfim. Já no Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Como filhos e filhas de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional, um culto verdadeiro, e viver de maneira santa, justa e piedosa, que não é resultado de um mero esforço humano, mas é resultado da graça, do favor, da misericórdia, da bondade e da obra redentora de Cristo na cruz em nossas vidas. Porque uma vez o coração redimido, resgatado, restaurado a Deus, então logo vem o efeito da santificação. Tópico 1. A santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Propriedade de Deus. O livro de Levítico apresenta dois temas importantes e que se sobressaem: a expiação e a santidade. A expiação, que é um procedimento sacrificial que diz respeito à remoção do pecado, a restauração da comunhão com Deus, isso através ali dos sacrifícios de animais. E a santidade. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, esse livro foi escrito para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador, para mostrar o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. O Senhor estabeleceu uma aliança com os hebreus, e essa aliança exigia santidade e compromisso a fim de que os outros povos pudessem ter o conhecimento de Deus. Veja que os outros povos têm o conhecimento de Deus através de uma vida compromissada com Deus e uma vida de santidade. Os israelitas são advertidos várias vezes para não adotarem as práticas dos demais povos. Eles deveriam ter a marca de Deus, que era a santificação. E era com esta marca que as pessoas conheceriam a Deus. Quer dizer, não era os israelitas fazendo igual faziam os filisteus, ou igual faziam os assírios, ou igual faziam os babilônios, que eles conseguiriam influenciar este povo a conhecer o Deus da Bíblia. Pelo contrário, era este povo vivendo como Deus disse que eles tinham que viver, e assim o povo hebreu estaria influenciando as nações vizinhas. Segundo, o tabernáculo como lugar de adoração e santidade. O tabernáculo e os serviços realizados nele revelam a santidade de Deus e do seu povo. Os sacerdotes recebiam as ofertas do povo, que tinham acesso somente ao átrio do tabernáculo, também chamado de pátio. A partir daí, somente os sacerdotes e sumos sacerdotes continuavam com a oferta e a adoração. Havia uma imensa limitação nesse tempo. No átrio ficavam o altar de bronze para oferta e sacrifícios e a pia de cobre para a purificação das mãos e pés dos sacerdotes com água, antes de entrarem ali para oficiarem diante do Senhor nosso Deus, de entrarem no interior do tabernáculo para ministrar nos seus dois compartimentos, que era o lugar santo e o lugar santíssimo, chamado também de Santo dos Santos. No lugar santo havia ali 3 mobiliários com significados importantes. Estava ali o castiçal de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso.
No Santo dos Santos, somente ali o sumo sacerdote podia entrar como representante de todo o povo, e havia somente um único móvel, que era a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E ela, nesta arca, estava guardada em seu interior as tábuas da lei, um vaso de ouro com maná do deserto e a vara de Arão. Na verdade, todos esses utensílios eles apontavam para a obra de Cristo, né? A purificação, né, que aparece ali, simbolizado ali pela pia de cobre, purificação que se daria pela obra de Cristo, né? O candelabro também, que tinha Jesus como luz do mundo, os pães da proposição, enfim, o altar de incenso, tudo tinha tem um sentido, né, para cumprir-se na pessoa bendita de Jesus, o Filho de Deus. Bem, terceiro subtópico, a santidade como purificação do pecado de injustiça. O convite de Deus para se aproximar dele vai além de uma relação mais íntima. O seu povo deveria se comprometer com a prática da justiça, pois, como afirma Isaías, Deus, o Santo, será santificado em justiça. Isaías 5, verso 16, parte B. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual, enquanto os profetas prezavam pela pureza da justiça social e equidade nas relações humanas. Já os livros poéticos e sapienciais apontam para a pureza da moralidade individual. Veja que Deus queria justiça em todas as áreas, no relacionamento entre os homens, entre as pessoas, e também na sua vida pessoal. Não era só cumprir rituais, era viver como Deus prescreveu que eles vivessem, vida justa, vida reta, se importando com o próximo, né? Pensando no bem do próximo e sendo honesto, justo perante Deus e perante os homens. Deus também age com justiça contra Israel, pois ele é justo e imparcial. O salmista pergunta o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Todo ser humano tem o poder em suas mãos em determinado momento de sua vida, por mais simples que seja. O que ele faz com isso revelará o seu caráter e sua obediência ao Senhor. Oportunidades, poder, capacidades, revela o nosso caráter, revela realmente quem nós somos por dentro. Tópico de número 2. A santidade contínua. A santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Primeiro subtópico, a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Vimos que no Antigo Testamento a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés, o tabernáculo e a prática da justiça. No Novo Testamento, a função da lei no plano de salvação vai ficando mais clara, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, afirmando que a lei era insuficiente para salvar. Ela serviu como preceptora para se chegar a Cristo. A morte de Jesus é acompanhada de sinais, e um deles foi o véu do templo, a separação do lugar santíssimo, símbolo de inacessibilidade do ser humano a Deus. Ele veio a rasgar-se de alto a baixo quando Cristo morre na cruz. Uma das demonstrações de que Jesus estava cumprindo a lei. E desta forma, o homem agora, através de Jesus, da sua fé em Cristo, teria acesso àquele lugar, pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho. Estava ali inutilizando qualquer forma de sacrifício para justificação. Agora, quem crê em Cristo, por meio do seu sacrifício, tem o privilégio de entrar na presença de Deus e ser considerado justo. Por meio do sacrifício de Cristo, o crente é justificado e santificado. Amém? Quem é justificado e santificado? Quem crê em Cristo.
Pastor, mas todos creem. Eu conheço pessoas que creem que não vivem uma vida de santificação. É necessário dizer, meus irmãos, que crer não é não é simplesmente um reconhecimento intelectual, né? Um reconhecimento que Deus existe, de que Jesus existe, de que pagou um alto preço na cruz, que tudo isso foi muito importante. Não é sentir uma emoção. Crer é você se render aos pés do Salvador, é você aceitar Jesus como Ele é e aceitar os seus ensinamentos como algo de que você depende para viver. Como disse Pedro para Jesus, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. É aceitar que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. São espírito e vida. Quando cremos desta forma, né, recebendo Jesus como Ele é, o espírito de vida em Cristo Jesus nos livra do pecado e também da morte. Aí sim, nós somos justificados e somos santificados pela obra redentora de Jesus no Calvário. Não dependemos de outro sacrifício senão do sacrifício do próprio Jesus. Segundo subtópico, a santidade da Igreja de Cristo. Jesus cumpriu sua missão e retornou ao Pai. Porém, ele não retirou a Igreja do mundo, mas deixou-a para representar-lhe, para anunciar ali o seu Evangelho, né? Ou seja, Jesus deixa a Igreja no mundo para anunciar o Evangelho aqui no mundo, representar Jesus. A Igreja não pode se deixar vencer pelo mal. O cristão, guiado pelo Espírito Santo, torna-se embaixador de Cristo. E quem é embaixador está sujeito, submisso, subordinado àquele que o enviou. O Senhor nos chama e nos envia como embaixadores dele. Desta forma, estamos para fazer a vontade de Jesus, não a vontade, né, das pessoas em torno, nem a nossa própria vontade particular. Então, é desta forma que pensamos e dessa forma que devemos agir. 2 Coríntios 5, versículo 20, Paulo deixa isso bem claro para a gente, afirmando ali para a igreja de Corinto. A igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus um chamado, uma vocação, a qual deve se manter fiel. A principal marca que deve identificar a igreja neste tempo pós-moderno continua sendo a santidade. Estando no mundo, mas com um comportamento que inspire ser replicado e referenciado no trabalho, no comércio, na política, nos negócios, entre outras áreas da vida. Em todas as áreas da vida, o cristão deve ser luz e deve ser sal. A igreja tem conquistado espaços em nossa sociedade, mas será que tem feito a diferença? Será que ela tem sido santa em sua forma de agir? É uma pergunta, né? Uma pergunta a se refletir, não olhando para a vida dos outros, não apontando para os outros, mas, como disse Cristo, olhai por vós mesmos. Devemos nos olhar diante do espelho da palavra de Deus e fazer esta pergunta: Jesus, estou cumprindo o meu papel? Estou cumprindo a minha missão que o Senhor me chamou, que o Senhor me confiou, que é, em primeiro lugar, claro, viver uma vida justa, uma vida santa, né, para influenciar os outros, né? Oremos para que Deus nos ajude. Terceiro, a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo. Encontramos no Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Encontramos a seguinte recomendação divina ao povo de Israel. Levítico 19, verso 2. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Este texto também é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro com a mesma reverência. Se encontra lá em 1 Pedro 1, verso 16. O profeta Isaías revela Deus como o Santo de Israel. Isaías 17, verso 7 e Isaías 41, verso 14. E tem outros textos ainda em Isaías que ele se refere a Deus como o Santo de Israel. De forma semelhante, o apóstolo Paulo se refere aos crentes de Roma como um povo santo. Romanos 1, verso 7. Aos santos, né, que estão ali em Roma.
Já sabemos que a santidade é exigida no Antigo, também no Novo Testamento. Todavia, a igreja tem uma responsabilidade maior, pois recebeu a revelação maior de Deus por meio de Cristo. Bem como pôde evidenciar o cumprimento do que estava previsto no Antigo Testamento, a saber, a redenção por meio do sacrifício perfeito de Cristo, como um sacerdote perfeito, e isso deve marcar as nossas vidas. O Antigo Testamento pré-anunciou, trouxe através de uma tipificação de tipos, né, de sombras, o que Cristo faria, o que Cristo seria. Jesus veio, cumpre tudo e fica claro de que realmente era isso que Deus planejava através dos séculos anteriores. Então, que sejamos, cada um de nós, representante de Deus nesta sociedade, por meio de uma vida de santidade, né? Terceiro e último ponto, o culto racional no Novo Testamento. Primeiro tópico, subtópico, consagrando o corpo como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, uma das práticas principais do tabernáculo era o sacrifício de animais. Estes rituais serviram para apontar para Cristo, encobrir os pecados, mas não eram eficazes para remover o pecado. Hebreus 10, versos 3 e 4. O novo convertido passa a ter acesso ao sacrifício único e perfeito realizado por Cristo. Porém, isso não elimina a consagração a Deus. Exige-se uma consagração autêntica e não mecânica e repetitiva. Paulo revela como entrar em comunhão com Deus, uma vez que os antigos rituais não eram mais necessários. O culto agora deveria ser realmente espiritual, onde o adorador entrega sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus. O corpo do crente passa a ser o lugar de encontro e da comunhão, lugar privilegiado na adoração, porque agora ele é o templo do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios 3, verso de número 16. Continuando aqui no segundo subtópico. Consagrando a Deus o espírito, o corpo e a alma. O apóstolo Paulo orienta o crente a oferecer o corpo como sacrifício vivo e santo para Deus. No Antigo Testamento, a santidade era uma das preocupações dos sacerdotes. O povo era responsável por levar o sacrifício, mas era o sacerdote quem o oferecia. Por isso, ele deveria seguir todas as recomendações da lei. Os sacrifícios deveriam ser repetidos todos os anos. Na nova aliança, o crente não precisa mais de um intermediário ou de intermediários, pois cada crente é um sacerdote santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, conforme 1 Pedro 2, e verso de número 5. Ou seja, em Jesus, nós temos acesso direto à presença do nosso Pai Celestial. O salvo passa a adorar a Deus por meio de seu próprio corpo, de forma integral. Corpo, alma e espírito. O cristão deve oferecer o seu espírito, corpo e alma de forma exclusiva para Deus. Consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Deus se interessa pelo interior das pessoas, onde está o verdadeiro eu. Mas é inegável que o interior se reflete no exterior. Desse modo, como devemos cuidar do templo do Espírito Santo? O estudo dessa lição é um bom momento para refletirmos a respeito da mordomia do corpo, como estamos administrando, para que possamos consagrá-lo a Deus de forma agradável. Dentre vários cuidados, podemos citar, por exemplo, até mesmo a questão da alimentação saudável. Não extravagar. Muitas vezes, porque somos jovens, eu sou jovem, eu posso extravagar. Não é bom, porque você vai estar criando problema para o seu próprio corpo, que é templo do Espírito. Alguns crentes levam uma vida desregrada e, quando as consequências deflagram no corpo, eles correm para Deus, como se Ele tivesse a obrigação de curá-los. No entanto, devemos oferecer o melhor ao nosso corpo para que estejamos prontos para o serviço do Mestre.
isto é agradável a Deus, que cuidemos do bem-estar do nosso corpo, tanto físico como mentalmente e espiritualmente, dando ao nosso corpo comida saudável e colocando também diante da alma e do espírito alimentação saudável que traga edificação e uma maior aproximação do nosso Deus. Portanto, aqui concluímos essa lição dizendo que a santidade é uma marca do crente. Isso nunca vai mudar. Por mais que os homens queiram mudar, porém Deus não muda. E ela era exigida no Antigo Testamento, como também agora no Novo. No entanto, com a revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada um possui um sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus. Agora você pode ir pessoalmente, você mesmo, diante do Senhor, se dobrar, se prostrar, ofertar a Deus a sua própria vida, o seu louvor, a sua gratidão, oferecer o seu incenso, as suas orações que vão subir, né, diante da presença do Deus Todo-Poderoso e cultuá-lo. Cultuar aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no templo do Senhor, no momento do culto, no momento fora do culto, enfim. Deus habita em nós. Portanto, é aqui, é hoje, é agora, é neste momento que somos chamados por Ele para adorá-lo em espírito e em verdade, numa vida de compromisso, de justiça e de santidade. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.